child, I know you're hurt and you can't. Bom, pessoal, e aí? Estamos aqui com mais um review. E dessa vez a gente vai fazer um review de uma peça que para mim é muito especial, porque eu acompanhei o desenvolvimento dela perante a editora desde o início. Inclusive, quando eu fui visitar a editora, me foi dito dela e eu não vi a hora que ela chegasse. Isso mesmo, nós estamos falando da obra de João Calvino, As Institutas da Religião Cristã, que é a primeira edição em latim escrita por Calvino em 1536, que a editora Fiel trouxe para a gente. Um material que eu fico sem palavras para dizer o quanto ele é maravilhoso. Dá uma olhada nessa arte, dá uma olhada nesse material, ó a folha de rosto. Bom, vamos parar de conversa fiada, porque isso daqui dispensa a apresentação. O ideal é eu mostrar todos os detalhes dessa obra para vocês. Vamos lá. Institutas da Religião Cristã, as Institutas da Fiel. Vamos lá? Bom, pessoal, aqui está Institutas da Religião Cristã, primeira edição, 1536. João Calvino, Institutas da Religião Cristã, da nossa querida editora Fiel. É essa maravilha que nós vamos ver hoje. Vamos dar uma olhadinha aqui na contracapa primeiro. O livro que o leitor tem em mãos é a tradução da primeira edição das Institutas da Religião Cristã, envolvendo a soma de toda piedade e tudo mais que se deve saber sobre a doutrina da salvação. Um livro digno de ser lido por todos que zelam pela piedade. Publicado por João Calvino em 1536, quando o reformador francês tinha apenas 27 anos. Essa primeira edição das Institutas, escrita originalmente em latim, apresenta ao leitor o fundamento do pensamento e o coração de Calvino, estabelecendo-se como a mais importante obra de sua vida. Obra que ele reeditou 5 vezes até a sua última edição, em 1559. Depois de 5 séculos de seu lançamento, as Institutas permanecem úteis e relevantes para o estudo da doutrina e da piedade cristã. Dividida em 2 partes, essa edição histórica oferece uma visão profunda do conhecimento de Deus e da vida cristã, e é uma obra que serve tanto ao interessado em aprofundar seu conhecimento da doutrina cristã, como ao estudioso da obra do reformador francês. Editora Fiel. Bom, pessoal, aqui nós temos ela aberta, esse desenho magnífico na contracapa. Christianae Religionis Institutio. Aqui a gente tem a folha de rosto original das Institutas, em latim. Lembrando que essa versão foi escrita em latim, tá bom? Então nós temos aqui novamente, primeira edição, 1536, João Calvino, Institutas da Religião Cristã, editora Fiel, traduzida pelo reverendo Walter Graciano Martins. Tá aqui a ficha catalográfica, uma dedicatória ao poderosíssimo e ilustríssimo monarca Francisco, cristianíssimo rei de França. Seu estimado príncipe senhor João Calvino envia paz e saudações do Senhor. Aqui a gente já entra no sumário. Apresentação da edição em português, introdução, circunstâncias em que o livro foi escrito, perseguições e calúnias, súplica pelos evangélicos perseguidos, julgue-se a doutrina pela palavra de Deus, nossos adversários. Acusações de antagonistas refutadas, a nossa doutrina é nova, com que milagres ela é confirmada? Falsas alegações de que os pais se opõem ao ensino da reforma. Os pais confirmam essa doutrina. Os pais da igreja, tá, pessoal? Apelo ao costume contra a verdade. Erros sobre a natureza da igreja. Os bispos formam a igreja. O Concílio de Basileia, 1431 a 1437. Alega-se que o ensino da reforma resulta em tumulto. Que o rei se acautele de agir sobre falsas acusações. Os inocentes aguardam a defesa divina. Capítulo 1. Agora nós entramos propriamente no conteúdo, né? Capítulo 1. Da lei. Contendo uma explanação do decálogo, do conhecimento de Deus, do conhecimento do homem, merecemos o juízo de morte eterna, da lei, do amor de Deus em Cristo, da exposição do decálogo,
As imagens de idolatria, os juramentos, Cristo aboliu a lei judaica do sábado, a observância do domingo, divisão dos mandamentos, consequências práticas, resumo dos mandamentos, espiritualidade da lei, justificação. Ninguém pode cumprir a lei perfeitamente. Todo mérito humano é fictício. As satisfações humanas, liberdade espiritual, fé e obras, a misericórdia de Deus, do ofício e dos usos da lei. Justificação, continuação. Cristo é o fundamento. Por que as boas obras? Remissão gratuita dos pecados, recompensa na vida eterna. Capítulo 2. Fé contendo uma explanação do credo chamado apostólico. Da fé e da fé no Deus único. Duas classes de fé, a fé genuína, o Pai, o Filho e o Espírito Santo constituem um único Deus. Distinção de pessoas. Pessoal, para quem não está muito familiarizado, vai entender que, antes de mais nada, as institutas de Calvino são uma teologia sistemática. Você pode ver aqui que aqui nós já tocamos em vários assuntos. Agora, por exemplo, nós estamos tocando na questão da Trindade. Distinção de pessoas, críticas dirigidas à doutrina da Trindade, como Deus opera os réprobos, antigos erros trinitários, exposição do credo, as duas naturezas de Cristo, Filho de Deus e Filho do homem, as duas naturezas das Escrituras, Jesus é Cristo, Rei, Sacerdote e Senhor, desceu ao inferno, ressuscitou dentre os mortos, sentou-se à destra do Pai, eleição e predestinação, a excomunhão, como lidar com os excomungados, comunhão dos santos, perdão dos pecados, ressurreição da carne, vida eterna. Da fé, da esperança e do amor, justificados pela fé e pelo amor, capítulo 3, a oração com uma exposição da oração do Senhor. Da oração em geral, regras da oração, pedindo e recebendo, em nome de Cristo, invocação dos santos, petição e ação de graças, oração pública, oração como afeto interior, o louvor, orações em outro idioma. Da exposição da oração do Senhor. A mercê de Deus Pai, oração pelos irmãos, resumo da prática da oração. Oração modelo, horas determinadas para oração, sujeição à vontade divina, espera e confiança. Capítulo 4, dos sacramentos em geral. O que significa sacramento? Sacramentos confirmam a nossa fé. Essa confirmação da fé nos faz falta. Os sacramentos deixam lugar ao Espírito Santo. Os sacramentos não ofuscam a glória de Deus. O nome sacramento. Sacramentos não justificam nem conferem graça. Outros sinais de Deus. A circuncisão como sacramento judaico. O batismo e os pecados posteriores. Batizados na morte de Cristo. Batismo de João e o de Cristo. O batismo e o pecado original. Frutos do pecado. O batismo como profissão pública de fé. Quem ministra o batismo? O batismo das criancinhas. A ceia do Senhor, como Cristo se manifesta na ceia, como Cristo está presente na ceia. O erro de Marcião, a adoração do corpo do Senhor no sacramento. A ceia como confissão e exortação. Os que comem dignamente. A comunhão é somente para os perfeitos. Uso frequente da ceia, a participação das duas espécies, o caráter sacrílego da missa. Cristo é desonrado na missa despreza-se a cruz de Cristo, a missa anula a morte de Cristo, a missa destrói o valor da ceia, duplo sacrifício, duplo sacerdócio. A ceia do Senhor é um sacrifício de louvor. Vocês podem ver que tem muito conteúdo aqui, então nós vamos fazer esse pente fino no sumário. Cabe somente a Deus instituir os sacramentos. Da administração dos sacramentos. Capítulo 5. Demonstra-se que os outros 5, então comumente considerados sacramento, realmente não são sacramentos. Em seguida, mostra-se a que gênero pertencem. Introdução, da confirmação, exemplo dos apóstolos, o batismo e a confirmação. Essa doutrina desdenha as Escrituras. Razões frívolas, o sacramento é antigo, da penitência. O que significa penitência? A penitência no Evangelho, refutação de erros sobre a penitência. O que se entende por contrição, argumentos baseados nas Escrituras, a confissão na Antiguidade, o ensino da Igreja sobre a confissão, consequências desse ensino, confissão sincera de Deus, confissão auricular, o poder das chaves, abuso do poder das chaves, das indulgências. Aí, né,
coisa fica feia. As indulgências se opõem às escrituras, o tesouro da igreja, a satisfação sacramental, pecados mortais e venais, culpa e penalidade, juízos da vingança e do castigo. As escrituras não abonam satisfação, do purgatório não há sacramento na penitência, da extrema unção. Como a chamam, a extrema unção não possui nenhuma virtude. Das ordens eclesiásticas, origem das ordens, comparações fúteis, a ordem sacerdotal, o presbiterato, a vocação para o presbiterato, a ordenação dos ministros, a cerimônia de ordenação, a imposição das mãos, o ofício dos diáconos. Matrimônio. O matrimônio não é sacramento. Capítulo 6, da liberdade cristã, do poder eclesiástico e da administração política. Da liberdade cristã, quantas partes compõem a liberdade cristã? Obediência livre e espontânea. Ainda tem mais uma página de sumário, pessoal. Em que sentido nossas obras agradam a Deus? Liberdade nas coisas diferentes, o mau uso dessa liberdade, dos escândalos. B, do poder eclesiástico, a que serve a autoridade eclesiástica, a autoridade dos apóstolos, a revelação definitiva em Cristo, tirania espiritual, as tradições provêm de Deus, a suprema norma da igreja, a palavra de Deus, nosso apreço pela verdadeira igreja, a igreja pode estabelecer artigos de fé, devemos acatar os concílios, as tradições não são apostólicas, sumário, a dignidade da igreja consiste na opulência, as leis dos bispos são obrigatórias, as ordenanças da igreja são de fato legítimas, a ordem na igreja, do governo civil, a dignidade dos magistrados, o ofício dos magistrados na teoria, o ofício dos magistrados na prática, ministros de Deus para o castigo, guerras legítimas, os tributos, leis cristãs, motivos justos para um litígio, respeito para com o magistrado, obediência aos maus magistrados, a Deus devemos a nossa suprema obediência. E a apresentação eu separei algumas partes para ler para vocês, para falar um pouco sobre essa primeira edição das Institutas. E vai jogar uma luz para a gente sobre qual é o propósito dessa publicação. Calvino completou a primeira edição da obra em Basel entre 1535 e 1536. Seu título original era um pouquinho maior que esse, tá, pessoal? Era assim, ó: Institutas da Religião Cristã, envolvendo a soma de toda a piedade, tudo mais que se deve saber sobre a doutrina da salvação. Um livro digno de ser lido por todos os que zelam pela piedade. Aqui tem a versão original em latim. A obra foi publicada em latim em Basel por Thomas Plater e Baltasar Lasius em março de 1536, e a primeira edição se esgotou em menos de um ano. O latim foi o idioma escolhido para representar a fé dos evangélicos franceses. Olha só, isso daqui é uma publicação voltada para quê? Para representar a fé dos evangélicos a uma audiência internacional. A intencionada tradução francesa da primeira edição das Institutas nunca foi completada por Calvino. Antes, ele se dedicou a preparar uma nova edição latina expandida das Escrituras, a qual veio ser publicada por Wendelin Reichel em Estrasburgo em 1539. Na época em que a primeira edição das Institutas foi publicada, os evangélicos franceses estavam sendo caricaturados pelos católicos na França como nada diferente dos radicais anabatistas. Vamos abrir aqui um parênteses. Lembrem-se que naquela época a igreja ela acabava se fundindo com o Estado. Ela tinha um poder político tremendo. Então o catolicismo estava atiçando o governo francês contra os evangélicos. Aí, ajudando que os anabatistas se rebelaram, eles estavam colocando todos os protestantes no mesmo balaio, que não era verdade. E tais caricaturas estavam sendo disseminadas quase ao mesmo tempo que, após um cerco de quase um ano, era esmagada a Revolução Anabatista em Münster por um exército católico comandado pelo príncipe-bispo do Sacro Império Romano Germânico, Franz von Waldeck, em julho de 1535. Com isso, chegou ao fim o experimento anabatista radical, a tentativa de implantar uma nova Jerusalém, um reino polígamo, milenarista e comunista. Então, pessoal, nós temos que pensar o seguinte:
No início eu li para vocês Calvino fazendo uma dedicação desse livro ao rei da França. Por quê? Inteligentemente, ele escreveu esse livro para mostrar o que era a fé reformada, o que era a fé evangélica francesa, de que ela não tinha nada a ver com o que estava acontecendo lá em Münster, entendeu? Onde o príncipe bispo do Sacro Império Romano Germânico teve que intervir militarmente na história, que não era o início de um levante ou de rebeldia. Então, através dessa publicação, ele mostrou toda a questão teológica e mostrou para o rei que o rei podia ficar tranquilo e com isso não precisava o quê? Não precisava perseguir os evangélicos. O primeiro objetivo de Calvino era preparar um livro catequético para aqueles que estavam redescobrindo a fé evangélica. No século XVI, a palavra latina institutio significava educar, instruir ou treinar, expressando literalmente instrução. E summum seria sumário ou resumo. Assim, as institutas seriam originalmente uma instrução resumida da fé cristã. Mas desde a sua origem, as institutas se tornaram uma apologia ao movimento protestante que começou a chegar à França por volta de 1520. E em meados de 1530, a situação estava tensa, pois a França católica negociava tratados com os príncipes evangélicos alemães, ao mesmo tempo que cerceava a liberdade e perseguia os evangélicos franceses. Portanto, ainda que intentasse ser uma introdução à fé evangélica, a primeira edição das Institutas tornou-se uma defesa da causa reformada na França, um documento que testemunhava as diferenças desse movimento de reforma para o radicalismo anabatista, ao mesmo tempo que deixava claro que essa fé não era uma novidade, uma invenção. Assim, Calvino começa sua obra com um apelo ao rei da França, sentando uma síntese da fé evangélica e bíblica, como uma redescoberta da reforma do século XVI e suplicando ao rei para que cessassem as perseguições aos cristãos evangélicos. João Calvino inicia as Institutas afirmando que o resumo de toda a doutrina cristã consiste em duas partes. Quase toda a sã doutrina consiste nessas duas partes, o conhecimento de Deus e de nós mesmos. Todo o restante da obra é uma explicação dessas duas partes. Os primeiros capítulos são catequéticos, tratando da lei, da fé, da oração, dos sacramentos, seguindo a estrutura clássica do Catecismo Menor de Martinho Lutero, em 1529. Os últimos capítulos são uma defesa da fé, rejeitando e refutando os falsos sacramentos associados à fé católica, e tratando da liberdade cristã, do poder eclesiástico e da administração política. Esses dois capítulos também percebe-se a forte influência das importantes obras de Martinho Lutero, de 1520, do Cativeiro Babilônico da Igreja e o Tratado sobre a Liberdade Cristã. Ao considerar as sucessivas edições e ampliações pelas quais as Institutas passaram, deve-se enfatizar que a teologia de Calvino não mudou. Antes, as modificações nas Institutas refletem na realidade mais uma preocupação pedagógica do que metodológica e menos ainda teológica. Então aqui vocês já podem entender qual é o papel dessa obra, qual o papel dessa obra da primeira edição das Institutas. Então, aí nós caímos na introdução, olha, circunstâncias em que o livro foi escrito, perseguições e calúnias, súplica pelos evangélicos perseguidos, julgue-se a doutrina pela palavra de Deus, nossos adversários, acusações de antagonistas refutadas, nossa doutrina é nova, com que milagres ela é confirmada. Não imagine fogos de artifício nessa publicação, tá? Tabelas, gravuras, não são ferramentas utilizadas por ela. O apelo ao costume contra a verdade, erros sobre a natureza da igreja, bispos formam a igreja, Concílio de Basileia, alega-se que o ensino da reforma resulta em tumulto. Aí a gente vem para o capítulo 1, uma lei contando uma explanação do decálogo. Aqui ele explica, o terceiro mandamento, não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Ou seja, ele explica mandamento por mandamento. Olha, os juramentos. Quarto mandamento, olha só.
a observância do domingo, quinto mandamento, sexto, sétimo, espiritualidade da lei, justificação, ninguém pode cumprir a lei perfeitamente, as satisfações humanas, misericórdia de Deus, exposição ao credo, crê em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, aí vem a segunda parte, ele explica o credo apostólico inteiro. Da fé, da esperança, o amor, vida eterna, ressurreição na carne, orações em outro idioma, louvor, orações em outro idioma. Isso também transparece claramente que as orações públicas devem ser pronunciadas não em grego entre os latinos, nem em latim entre os franceses e ingleses, como até então tem sido costume, mas no idioma do povo, para que em geral seja entendida por toda a Assembleia. Pois isso deve ser feito para a edificação de toda a igreja, a qual não recebe nenhum benefício de um som não discernido. Os que não levam em conta o amor devem ao menos deixar-se sensibilizar pela autoridade de Paulo, cujas palavras são perfeitamente claras. Se tu bem disseres apenas em espírito, como dirá o indouto, o amém depois da tua ação de graças? Visto que não entende o que dizes, por que tu, de fato, dás bem as graças? Mas o outro não é edificado. 1 Coríntios 14, 16, 17. Na oração, seja pública. Em privado, como devemos manter explicitamente, a língua sem coração é inaceitável a Deus. Dos sacramentos. O que sacramento significa? Em primeiro lugar, o que é um sacramento? É um sinal externo pela qual o Senhor representa e atesta a nós sua boa vontade para conosco, com o fim de sustentar a debilidade de nossa fé. Tá bom? Gostou? O que mais? Sacramentos confirmam a nossa fé. Vamos dar uma olhadinha no tamanho da letra, pessoal? Olha, hoje eu estou com uma pobre reguinha, porque eu não achei o paquímetro, tá? Nas coisas da mudança. Mas vamos ver se no próximo já está tudo resolvido. Olha só, a letra maiúscula do enunciado, né? Ela tem meio centímetro. A letra maiúscula do texto tem 4 milímetros e a minúscula tem 3 milímetros, tá? As margens, olha, ela tem margens de 3 centímetros externa, 3 centímetros interna, mais 3 centímetros a inferior e 2,5 centímetros a superior. Não, são margens até que boas, pessoal, tá? Batismo de João e o de Cristo. Vamos dar uma olhada aqui. Batismo de João e o de Cristo. Com isso, estamos também plenamente certos de que o ministério de João era exatamente o mesmo que mais tarde foi confiado aos apóstolos, pois as diferentes mãos que ministram o batismo não o tornam diferente, mas a mesma doutrina mostra que ele é o mesmo batismo. João e os apóstolos concordam em uma só doutrina. Ambos batizavam para o arrependimento, ambos para o perdão dos pecados, ambos em nome de Cristo, de quem vieram o arrependimento e o perdão dos pecados. João disse que Cristo era o Cordeiro de Deus por intermédio de quem os pecados do mundo seriam tirados. João 1, 29. O mesmo que propicia e salva. Batismo como profissão pública de fé, o batismo de criancinhas, a ceia como confissão e exortação, os que comem dignamente, comunhão é somente para os perfeitos, uso frequente da ceia. Demonstra-se que os outros 5, até então comumente considerados sacramentos, realmente não são sacramentos. Em seguida, mostra-se a que gênero pertencem. A introdução, da confirmação, exemplo dos apóstolos. O enunciado aqui em cima ficou meio grande, né, pessoal? O batismo e a confirmação, essa doutrina desdenha as escrituras, razões frívolas, sacramento é antigo, refutação de erros sobre penitência, o que se entende por contrição, a confissão na antiguidade, ensino da igreja sobre a confissão sincera a Deus, o poder das chaves, abuso do poder das chaves, indulgências opõem às escrituras, a satisfação sacramental, pecados mortais e venais, juízos da vingança e do castigo, não há sacramento na penitência, como a extrema unção, como a chamam, a extrema unção não possui nenhuma virtude.
origem das ordens, ordem sacerdotal, o presbiterato, ordenação de ministros, do poder eclesiástico, autoridade dos apóstolos, tirania espiritual. E essa termina com esse desenho maravilhoso. Essas são as institutas da religião cristã, de Calvino, da editora Fiel. Um presente para a nossa fé. Bom, pessoal, essa maravilha aqui que vocês viram foram as institutas da Fiel. Vocês viram que obra extraordinária a gente tem em mãos. Como eu disse, uma introdução, tá? Ela não é a versão mais exaustiva, não é a versão com mais conteúdo. Foi a primeira versão dela escrita por João Calvino. Então ela seria uma obra introdutória de peso para você entender a teologia desse reformador, uma teologia tão robusta e que tem tanto a trazer para a gente. Lembrando que ela tem os tópicos principais, mas lembrando, ela em um volume não é uma versão exaustiva, é a primeira versão resumida dessa obra maravilhosa. Bom, se você gostou desse vídeo, não esquece do combo do YouTube, se inscreve no canal, ativa o sininho, dá teu joinha, compartilha esse vídeo porque alguém pode estar precisando conhecer mais desse material e deixa a tua opinião aqui embaixo, que eu vou adorar ler a tua opinião e respondo sempre. Eu posso demorar um pouco para responder, mas eu respondo sempre para vocês. Eu sempre estou respondendo o que vocês me perguntam. Não esquece de baixar o nosso e-book novo, um presente para você, um presente muito especial para você, do nosso coração, do fundo do coração do Nascido, um e-book com as dicas de leitura. Link está aqui na descrição, clica e você vai ver as nossas recomendações para você criar a tua biblioteca cristã básica. Tá? Então não perde a chance não. Que o Pai, o Filho e o Espírito Santo de Deus vos abençoe muito. Amo demais a vida de todos vocês. Até semana que vem.